Ellen não nos responde, não sei se tem mais alguém aí que possa nos responder para continuarmos. Responde, não sei se tem mais alguém aí que possa nos responder para continuarmos. Responde, não sei se tem mais alguém aí que possa nos... Ellen, só responder para continuarmos. Você está aí com a camiseta dizendo eu avisei. E ainda é Max, né? Pois é, né? É meio que uma lembrança para os meus amigos concurseiros. Né? Eu quis fazer uma homenagem para eles. Muito bom. Gente, vamos então começar. A ideia é a gente hoje bater um papo sobre a reforma administrativa proposta pelo governo Bolsonaro. Todo mundo está acompanhando. Esta semana nós tivemos, de um lado, o governo reduzindo o auxílio emergencial para R$300. É sempre bom lembrar, a gente fez até um vídeo no início da semana demonstrando que o governo Bolsonaro queria um auxílio no valor de R$200, nas palavras de Paulo Guedes, uma ajuda, entre aspas. Foi graças à luta das esquerdas que a gente conseguiu esse aumento para R$600, mas estamos aí numa luta para tentar manter os R$600 até o final do ano, já que a pandemia não passou, já que o governo não tomou medidas de garantia do isolamento, e a consequência é que, de um lado, não salvou vidas, perdemos mais de 120 mil brasileiros, e, de outro lado, também quebrou a economia, né? 700 mil pequenos negócios fechados, desemprego recorde, e a população literalmente sobrevivendo. E aí tivemos a outra notícia da semana, que foi a reforma administrativa enviada para o Congresso, né? Então, se a gente fizer uma avaliação do que tudo isso significa, quer dizer que, ao final de 5 meses, quem paga a conta pela pandemia, uma vez mais, são os trabalhadores e as trabalhadoras. Não se debate taxar grandes fortunas, não se debate taxar bancos, não se debate taxar a propriedade, a riqueza e a herança, se debate apenas que trabalhadores custam e que servidores são muito bem remunerados. Enfim, queria começar, Preta, trazendo um pouco desse contexto e desse cenário, né? Como é que você avalia nesse contexto que, enfim, vem lá do golpe de 2016 e que, pelo visto, apenas se aprofunda, né, de ataque aos servidores, ao serviço público, às políticas públicas em geral. Então, Daniel, mais uma vez, dar boa noite, né, e agradecer por esse momento desse bate-papo, fazer essa discussão sobre a reforma administrativa. Eu acho que nós, trabalhadores e trabalhadoras, temos que nos apropriarmos dessas discussões para fazermos todos os enfrentamentos necessários. Como você disse, desde o golpe que esses ataques à classe trabalhadora vêm se aprofundando, mas eu lembro que nós fizemos essas resistências a todas essas, que eu vou chamar de deformas, de trabalhadores, do governo também neoliberal de FHC, né? Todas essas deformas foram tentadas e nós resistimos, e agora, novamente, né, esse governo neoliberal, fascista, que tem aí implementado uma série de ataques à classe trabalhadora, cerceado nossas liberdades, e agora a da vez é essa reforma administrativa, né? E quais são os argumentos do Bolsonaro, Guedes, Rogério Marinho e companhia, né? De que, na verdade, eles querem fazer um ajuste, né? Um ajuste no Estado, nas contas públicas, na arrecadação, para organizar, para modernizar o Estado. Isso é construído em cima de uma série de falácias, né, para dizer à sociedade que vai melhorar os serviços públicos, né, e organizar também para essa futura geração
porque diz que o Estado não tem condição de dar conta, então, de novas contratações, e diz que o orçamento está engessado, então constrói uma série de falácias, dizendo que, com falsos argumentos, com as mentiras nos argumentos, as fake news, que é institucional desse governo, né? Então, ele diz que tem um orçamento engessado, e aí faz todo um choro sobre o cenário administrativo, e põe culpa, então, nas despesas com pessoal, na folha de pessoal do governo federal. Então, segue toda uma cartilha neoliberal que nós já conhecemos, como eu disse, do Guedes e do Rogério Marinho, e diz que o Estado não tem capacidade de investimento, que falta recursos, mas, como você falou aí, para os bancos, para os banqueiros, não falta recurso, né? E aí ele diz que há um comprometimento da Folha, e apresenta, então, essa reforma administrativa como uma espécie de modernização, mas a gente sabe que é uma falsa modernização, porque essas tentativas já foram apresentadas como solução outras vezes, e nós já percebemos e já vimos isso em outros países, e percebemos que só serve para tirar direito dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? Então, assim, essa reforma também, ela põe trabalhador contra trabalhador, servidores contra servidores. Por quê? Porque ela cria uma espécie de imobilidade nos servidores atuais, porque ela diz que os atuais não serão considerados na reforma, né? Então, aqueles servidores que já não fazem luta, que são acomodados, vão dizer, não, eu não vou brigar com o governo, por quê? Porque não me atinge. Só vai atingir os novos servidores. Mas as pessoas têm que pensar na sociedade como um todo, que os seus filhos, seus sobrinhos, enfim, a sociedade, para se sustentar, tem que olhar para o outro, para o futuro e para o amanhã. Então, se o outro vai ser afetado com isso, tem que lhe dizer respeito. Mas esse governo também bota servidor contra servidor, né? E aí, ele também bota a sociedade contra os servidores. Como que ele bota a sociedade contra os servidores? Ele apresenta, lá no material que o governo oferece, tratando da reforma administrativa, ele está dizendo que falta frota para a polícia, né, que falta remédio nos hospitais, que há escolas sucateadas porque o governo não pode investir. E a culpa disso é do perverso do servidor, né, da folha de servidores. Então, assim, esses servidores públicos são sujeitos realmente muito perversos, que ele é ocupado por toda a maldade da administração, mas ele não fala dos desvios, ele não fala, então, dos recursos que vão para os banqueiros, e ele não fala dos processos de privatizações que nós temos vivenciado nesse governo, que, na verdade, nem é venda, está quase como que doação. A gente está vendo aí o que está ocorrendo com a venda da Eletrobras, por exemplo, assim, empresas que têm dado lucro e que está sendo vendida a preço de banana. O que o Guedes está fazendo aí, então, com os bancos, né, as possibilidades de privatização da Caixa Econômica, então, assim, empresas que têm dado lucro, mas aí que estão sendo ofertadas a preço de, eu não sei nem se eu posso dizer banana, porque banana é uma coisa muito rica, né? Mas, assim, então, assim, mas a culpa de tudo é do trabalhador e do servidor público. Então, assim, mas, na verdade, a proposta, ela se constitui numa série de ataques. Por quê? Porque acaba com as progressões por tempo de serviço, acaba com a possibilidade de licença-prêmio, ela veda. Aí tem uma coisa que é muito interessante, ela faz a vedação de aposentadoria compulsória como modalidade de punição. Mas quem é o servidor público que tem direito a essa aposentadoria como punição? Nós vimos aquele caso eu não sei se é desembargador, se é procurador, que ele atingiu violentamente, moralmente, aquele guarda municipal. E qual foi a punição dele? Aposentado compulsoriamente. Quem é o professor que tem esse tipo de punição? Quem é o enfermeiro que tem esse tipo de punição? Não é para qualquer servidor público. Tem uma casta, né, de servidor público que nós sabemos onde eles servem,
né? E esses servidores públicos que têm esses privilégios, eles não vão ser atingidos por essa reforma administrativa. Aí é isso que a sociedade tem que estar consciente e alerta. Quais são os servidores públicos que não serão atingidos pela reforma administrativa? Esse é o tipo de servidor público com o qual a sociedade tem que brigar e dizer, nós queremos que esses servidores, né, que historicamente é uma casta do servidor público que se mantém com altos salários e com altos privilégios. E aí ninguém toca nesse tipo de servidor. E aí nós temos que fazer esse debate. Agora, essa reforma administrativa não atinge essas pessoas, não atinge esse tipo de servidor. Mas, então, essa reforma também, ela acaba com as incorporações de vantagens por cargo, né? Mais um direito do servidor. A redução de jornada sem redução de salário. Aí cria coisas, as chefias de cargo e direção de assessorias, elas serão substituídas por cargos de liderança. E aí eu estava vendo como é que essas lideranças, elas vão ser uma espécie de, esse cargo de liderança, que serão contratações futuras, se essa reforma passar, esse cargo de liderança vai ser uma espécie de seleção simplificada, né? E aí nós vamos ter, me parece, a formalização da milícia no serviço público. Aquilo que o Crivella fez lá no Rio de Janeiro. Me parece que é esse tipo de liderança que o governo Bolsonaro está querendo formalizar, né? Porque, assim, quem que no serviço público é contratado exclusivamente para liderança? Que função que é essa no serviço público? Uhum. Né? Você tem direção que são funções votadas. Nós estamos vendo aí as questões todas que são, agora você conseguisse votado e isso não é respeitado. Então, me parece que é a institucionalização das milícias nos órgãos do governo, né? Ele vem fazendo isso de uma outra forma agora, né? Nomeando interventores nas instituições, como nós estamos vendo aqui no Estado, no caso do IF, da UFESA, esse tipo de golpe que acontece em processo de ditadura. Deixa eu achar mais aqui. E também tem uma coisa que é assim, o servidor passará a ser monitorado e a avaliação vai ser periódica. Esse monitoramento do servidor, né, imagine assim, nesse enfrentamento que nós estamos tendo na UFESA e no IF, os servidores públicos que estão lá fazendo a reivindicação de que a democracia interna nessas instituições prevaleçam, eles vão ser punidos? Eles poderão ser punidos no futuro? Uhum. Né? Esse monitoramento é também político, né? Então, assim, isso a sociedade tem que assim, o indivíduo hoje que está lá defendendo o bolsonarismo, pode ser que um dia ele acorde, né? A pílula azul pode um dia... E aí, assim, as gerações futuras, eu espero muito que no pós-pandemia a gente possa ter um despertar político em que a gente se cure, como eu estava dizendo, não só do vírus, mas também do verme. Porque não é possível que nessa sociedade, com tantos ataques como a gente vem sofrendo, né, de conquistas e de direitos arduamente assegurados, e todo dia é um ataque diferente, a gente, todo dia são questões assim bárbaras acontecendo, e não é possível que o nosso povo não tenha assim, uma reação a esse governo, né? Todo dia são notícias em que a gente acorda e diz, vamos ver o que é que vai acontecer hoje, vamos ver qual é a notícia do dia. Você vê as queimadas sendo provocadas, você vê os indígenas você viu aquilo que aconteceu lá nos Estados Unidos, a população em massa reagindo ao racismo, que nós não vamos despertar aqui, não.
A gente tem esse ataque à reforma da Previdência, agora a reforma trabalhista, acaba com toda a nossa, no caso da trabalhista, vai acabar com toda a nossa possibilidade de estabilidade do serviço público. Nós vamos ter o servidor público sazonal, na verdade vai ser isso, né? O servidor público sazonal, você vai fazer a seleção simplificada e aí você vai desempenhar aquela tarefa pela quantidade de tempo que interessar o órgão, ao governo, e aí você pode ser demitido, se você, pode ser que aconteça nesse monitoramento, aí o seu coordenador daquele órgão não vá com a sua cara, não gosta da sua atitude, da sua decisão, porque você foi para um ato, e aí, esse monitoramento é político, você vai perder, então, a sua função. Se é sazonal, ele pode apresentar um argumento ali de que a sua produção foi muito baixa, né? Então, eu vi um comentário lá no Instagram da Natália, que ela botava fez uma postagem hoje sobre a reforma administrativa, aí um jovenzinho disse para ela ir ler a reforma e debater a reforma com os professores e não fazer sensacionalismo. E eu fiquei me perguntando, será que essa criatura leu alguma coisa para falar isso? Porque, assim, não é possível que tenha lido e ele ainda tenha dito isso, porque eu não acredito que alguém que leia, né, possa fazer alguma defesa, porque acaba com a estabilidade. O servidor público perde direitos, né? Então, assim, você não tem como fazer defesa disso aqui, a não ser que você seja um grande empresário, como o Guedes diz, nós temos que agradar os grandes empresários, naquela dita reunião lá, nós temos que trabalhar para agradar os grandes, não agradar os pequenos. Então, você vê, nós estamos, desde o início da pandemia, de março até agora, um aumento, né, crescente de desemprego, né? Aumentou o emprego informal, né? Você tem as pessoas na informalidade ainda mais, um aumento crescendo do desemprego. Bolsonaro nem cuidou da saúde das pessoas, nós estamos vendo o Ministério da Saúde como está. E aí, a economia muito menos, o PIB lá embaixo, muito aquém do que foi a promessa deles. Então, assim, nem cuidou da economia, nem cuidou da saúde, só está privatizado, entregar o país ao estrangeiro. Então, não sei como que alguém que possa ter acesso a alguma informação pode fazer qualquer defesa que seja desse governo, né? Então, assim, eu vou passar para Rodrigo, Daniel, passar para você passar para Rodrigo, que vai poder falar dessas questões com mais propriedade, né? Enfim, a gente vai poder debater um pouco mais sobre isso. Só lembrando, Preta, que os trabalhadores e trabalhadoras seletistas tinham estabilidade quando completavam 10 anos na mesma empresa, né? Era o que a gente chamava de estabilidade decenal. E foi a ditadura militar que acabou com a estabilidade decenal. E aí não é à toa, né, que é um governo Bolsonaro que pretende acabar com a estabilidade do serviço público. Ou seja, é nesses momentos de maior opressão que as classes dominantes aproveitam para reduzir, para sacar direitos, já que as pessoas, teoricamente, estão intimidadas, estão, enfim, uma situação de difícil condição de resposta, de mobilização, etc. Antes de passar para Rodrigo, vou só ler aqui alguns comentários que chegaram, Rodrigo, bem rapidinho. Vilma Álvares está aqui conosco, Janiete também, sempre aqui conosco. Nosso companheiro Heron, professor do IFRN, parabéns pelo debate. Janiere, sindicalista do SINSP, militante, boa noite, parabéns pelo debate. Daniel, Rodrigo, Preta, proposta de reforma administrativa de Bolsonaro aumenta privilégios dos que ganham acima do teto constitucional e criminaliza os demais trabalhadores do serviço público, que em muitos casos não contam nem com valorização da carreira. Basta a gente lembrar dos trabalhadores e trabalhadoras do serviço público em Natal, né, que estão há 5 anos sem reajuste,
a maioria absoluta recebendo ao redor de 1 a 2 salários mínimos, tem alguns, inclusive, que o valor básico é inferior ao salário mínimo, ou seja, é um verdadeiro desastre culpar os servidores públicos pela crise, enfim, e pelo Estado não ter recursos para responder à crise, né? O Lucas, ele traz aqui, Lucas Ariê, uma notícia do Correio Brasiliense dizendo que consultorias de bancos e corretoras se beneficiaram do vazamento da PEC da reforma administrativa. Ou seja, o projeto ele foi vazado para corretoras financeiras, né? O que Preta está falando, toda semana uma denúncia gravíssima de alguma corretora, algum banco. Há um mês atrás foi o BTG Pactual, que comprou aquela carteira de crédito do Banco do Brasil a um valor ínfimo, né? Valor de banana. Isaías está aqui conosco também, dando boa noite para nós. Marise. Gente, a gente está transmitindo pelo Face. Quem estiver acompanhando por aqui, compartilha no seu perfil, nos grupos, curte, comenta. Mas também no YouTube do Daniel Valença e no YouTube do Agência Moscou. Então, Rodrigo, foi apresentado, como o Preta colocou, a reforma, e o governo disse que são 3 fases, né? O que significa essa primeira fase que foi apresentada ontem? Preta já antecipou vários problemas, mas com certeza você tem mais coisas aí para trazer para nós. Então, gente, mais uma vez, boa noite, né? Prazer enorme estar aqui participando dessa live. O que acontece é o seguinte, a reforma vai ser dividida em 3 fases. Segundo a equipe que anunciou, a equipe do Ministério da Economia, vai ser dividida em 3 fases. Por quê? Qual é o objetivo do governo ao dividir essa reforma? É que a primeira fase é essa que iniciou ontem, não é, com o envio da PEC para o Congresso Nacional. A PEC é um projeto de emenda à Constituição, ele tem um processo de tramitação mais demorado, é mais difícil mudar a Constituição, não é? Precisa de um quórum qualificado, tem que ser votado 2 vezes em cada casa parlamentar, então é mais difícil. Depois dessa primeira fase, aprovada a PEC, muitos elementos que estão na PEC, eles desconstitucionalizam o direito administrativo. Eles trazem para o âmbito da lei infraconstitucional para que o governo possa modificar de forma mais rápida. É o que aconteceu, por exemplo, também com a reforma da Previdência. Tiraram muitos institutos da Constituição e colocaram para que as leis regulamentassem isso. Então, você pavimenta o caminho para que novos ataques possam surgir de forma mais fácil, já que é mais fácil você aprovar um projeto de lei do que você aprovar um projeto de emenda à Constituição. Até mesmo o envio do projeto de emenda à Constituição ele é mais difícil. Não é qualquer parlamentar, por exemplo, que pode enviar. Então, a ideia é essa. A segunda fase, então, seria a regulamentação dessas alterações que estão presentes nesse projeto de emenda à Constituição e depois teria uma terceira fase, que seria o envio de um projeto de lei complementar detalhando como seria a nova administração pública. Basicamente é isso. A ideia de fatiar é essa. É que, como vai haver essa desconstitucionalização, é uma tentativa de facilitar novos ataques aos direitos dos servidores públicos. Rodrigo, e assim, dá para destacar alguns pontos de ataque aos servidores? O que você acha que assim, é mais prejudicial em relação ao direito de servidores e servidoras? Então, eu acho que se a gente fosse tratar de todos os pontos, a gente ia demorar um bocado de tempo aqui, porque a PEC é ruim de verdade. Preta falou uma coisa interessante sobre a questão das privatizações. E aí, só para você ter ideia, Daniel, e Preta também, toda a companheirada aí que está nos acompanhando, tem um jabuti nesse projeto de emenda à Constituição. O que é um jabuti? É quando você imagina um jabuti em cima de uma árvore. Você olha e diz, como é que ele foi parar ali? Ninguém sabe. Então, tem um dispositivo dentro da PEC que ele diz o seguinte, que para que haja a possibilidade de privatização, hoje, para que tenha a possibilidade de privatização, o governo tem que dizer que está interessado em fazer a privatização daquela empresa ou sociedade de economia mista. Certo? Tem que dizer que quer vender. A PEC diz o seguinte, a partir da promulgação da PEC, subentende-se que existe o interesse de vender.
Então, o governo vai ter que dizer durante um período, eu salvo engano, 3 anos, que não tem interesse de vender aquela empresa pública ou aquela sociedade de economia mista. Quer dizer, você inverte a ordem da coisa. Você cria uma presunção de que o interesse é de vender o patrimônio público, né, e facilita o processo de privatização. Então, isso é um absurdo, isso é um ataque direto ao povo brasileiro. A gente tem que ficar muito atento a isso. Agora, sim, para destacar realmente, eu acho que o ponto que eu não poderia deixar de falar aqui diz respeito à questão da estabilidade do servidor público. Porque Preta falou uma coisa que eu achei interessante, que é a ideia de criar uma rivalidade, um jogo de colocar servidor contra servidor e colocar a sociedade contra os servidores. Muita gente vê na estabilidade do servidor público um privilégio, na verdade não é. É uma garantia importantíssima, não só para o servidor, mas para toda a administração pública e, consequentemente, para toda a sociedade brasileira. Você imagina o seguinte, alguém em sã consciência, ou Daniel, ou Preto, ou qualquer pessoa que está nos acompanhando, imagina que uma reitora golpista que assume uma reitoria através de um golpe, de uma articulação política espúria, vai tratar os servidores dessa instituição com o mínimo de objetividade, sem levar em consideração se esses servidores lutaram um dia contra esse golpe que ela tentou dar, não vai. Né? Então, essas pessoas elas são suscetíveis de sofrer perseguições políticas. A PEC, e aí é lindo quando o secretário de desburocratização diz que não vai ter perseguição política, porque a PEC diz que nenhum servidor pode ser desligado por conta de questões político-partidárias. Você veja só, a gente está vivendo no estado do Rio Grande do Norte 2 intervenções em instituições de ensino superior, a gente está vivendo a perseguição dos policiais antifascismo, então é muito surreal, é muito estranho que pessoas acreditem nessa imparcialidade das pessoas que vão determinar quem continua, quem não continua no serviço público. Você está literalmente preparando o terreno para perseguições políticas, para assédios de todos os tipos, inclusive assédio sexual. As pessoas vão se sentir coibidas de denunciar isso, porque elas não vão ter estabilidade, elas vão ter receio de fazer as denúncias e perderem seus empregos. Então, a estabilidade é uma garantia, não é um privilégio, é uma garantia do servidor público, é uma garantia da administração pública e, consequentemente, de toda a sociedade. Com certeza, Rodrigo. Chegaram aqui mais alguns comentários e eu vou lê-los para passar de volta para a companheira Preta. Vamos lá. Janiere coloca, ou melhor, antes dela, Janiete, reforma injusta para os trabalhadores, como todas as outras impostas desde 2016. Companheira Marise está aqui conosco também. Alberto César, a deforma do serviço público vai fazer do Brasil um país de imputáveis, uma vez que magistrados, promotores, procuradores, parlamentares e militares se transformarão em intocáveis. Fabinha elogia sua camisa, viu, Rodrigo? Janiere coloca que há também uma desvalorização dos servidores no âmbito do governo do Estado. Então, o governo do Estado paga os salários em dia, mas ainda há verbas salariais do governo passado que têm de ser pagos. Eu concordo com ela, isso é para ser uma prioridade do governo, inclusive o nosso governo. Está corretíssima, companheira Janiere. Nilza Pires, boa noite. Com essa reforma, os pesquisadores deixarão as universidades e o Brasil, sem dúvida alguma, Nilza. Francisco Valdomiro, primeira reforma da Previdência, nela estava a salvação do Brasil. Depois da reforma trabalhista, a salvação do emprego. Agora a reforma trabalhista, para acabarem ainda mais com os direitos dos trabalhadores. É isso, Valdomiro. Se a gente pega no histórico de 2016 para cá, e aí eu lembro, quem se esqueceu, que quando a Dilma estava no governo, o MDB e o Temer, e é por isso que nós defendemos que nunca devemos ter aliança com esse tipo de gente de partido, nunca, seja qual for o lugar ou o momento histórico, não dá para fazer aliança com golpistas. Eles fizeram um plano chamado Plano Ponte para o Futuro.
nesse plano estava a emenda constitucional 95, reforma trabalhista, reforma da Previdência, enxugamento do Estado, enfim, estava todas essas reformas naquilo dali. E eles não conseguiram isto no governo Dilma, e nós estamos vendo o que aconteceu de 2016 para cá, é só a confirmação daquele plano, né? Óbvio que eles não tiveram os votos para eles próprios executarem, mas eles estão participando desse processo, né? Tem a digital desses partidos de direita e que dizem não ser iguais à extrema-direita. A Nilza, Rodrigo e Preta, traz aqui a pesquisa, né, a consulta que a Câmara abriu sobre a reforma administrativa, né? Inclusive, eu já votei um pouquinho antes aqui da live. Tem várias opções, concordo totalmente, concordo, divirjo parcialmente, tem a opção discordo totalmente. Quando eu votei, estava mais de 90% discordo totalmente. É fundamental que a gente lute contra o bolsonarismo, lute contra o pessoal do Novo, essas coisas que tem por aí, e imponha uma derrota também nessa enquete, né? Tá aqui o linkzinho, ela colocou aqui no chat, quem quiser procura aqui e coloca nos grupos de WhatsApp. Nilza também coloca que a reforma ela prejudica sobremaneira os funcionários da saúde, os da educação. A pesquisa nesse país acabará, pois os pesquisadores não terão nenhuma estabilidade, já vem sofrendo muitos ataques, né, desde os cortes, desde o governo Temer e no governo Bolsonaro foi muito intensificado esse ataque às universidades, com cortes financeiros e também com intervenções. Valdomiro manda um abraço aqui para todo mundo. Obrigado, companheiro. Diz que nos apoia aqui em Natal. Tamo junto. Nosso candidato em Mossoró, companheiro Rômulo. Eu coloquei aqui, gente, alguns links importantes para quem quiser acompanhar. Um é do nosso podcast, o Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. O outro é o programa semanal de análise conjuntura da articulação de esquerda, que é o Antivírus, no Facebook. O nosso canal do YouTube, onde a gente retransmite as lives, cursos, etc., e também o nosso Instagram. E tem um último link aqui, muito mais importante, que é o Felícia ao PT. Na nossa opinião, só com organização da classe trabalhadora, nós vamos derrotar, sejam os neoliberais, sejam os milicianos. Para isso é fundamental que as pessoas se organizem, né? Companheira Liana está aqui conosco também. O desmonte do Estado é só mais um passo infeliz para a queda em um abismo que talvez não tenhamos como voltar. É um retrocesso absurdo e absoluto, sem dúvida alguma, Liana. Aqui no YouTube chegaram Dilma Medeiros está conosco, Ronan também, Mário Taquea, professor Mário, referência aqui da esquerda potiguar. Nilza coloca aqui, sim, a enquete, Nilza colocou lá também. Marcos Félix pergunta sobre os certificados das lives. Marcos, a gente fez alguns cursos. Marx, Engels dos Direitos Humanos, Marxismo e Mundo do Trabalho, Marxismo, Mulheres e Questão Racial, mas nos 3 cursos nós não prometemos que iria ter certificado. Eram cursos livres, inclusive com mais de 300 inscritos, não cabiam em uma sala do Zoom com 100 pessoas. Mas voltemos ao tema da reforma administrativa. Preta, saiu aqui vários comentários sobre pesquisadores, sobre universidade, né? Rodrigo já adiantou um pouco. O que você acha que acontece com a universidade pública brasileira, enfim, com o serviço público em geral, né? Se a gente permitir que essa reforma seja aprovada. Então, na verdade, a gente já vem aí sofrendo esses ataques desde, como você falou, desde o golpe, né, quando o Temer lá efetivou aquela emenda que congelava o orçamento da educação, assim como da saúde também, por 20 anos, né? As universidades vêm sofrendo o orçamento da CAPES, do CNPq, né, de modo que o desmonte ele vem acontecendo desde esse período. As universidades vêm tentando resistir, a pesquisa no país vem sobrevivendo, resistindo assim aos suspiros. Parece aquela música do teatro mágico, só enquanto eu respirar. Então, assim, enquanto a gente respirar, a gente vai tentando resistir
Mas, na verdade, assim, hoje eu participava de uma atividade da UERN, do Prof. Filo, que é um mestrado profissionalizante em filosofia, que é para professores da rede, e a gente teve uma publicação de um livro autofinanciado. Você tem ideia? Então, assim, nós estamos vivenciando uma conjuntura muito difícil, muito terrível, um governo que não valoriza os saberes, que não valoriza a ciência, em que servidor público é inimigo, é tratado como vagabundo, né? Trabalhador um servidor é inútil. Então, assim, nós precisamos fazer a sociedade compreender que ataque a servidor é também ataque aos serviços, não é? Ataque aos servidores públicos significa ataque aos serviços públicos. A quem interessa um serviço público com servidores mal remunerados, com servidores que não estejam capacitados, com servidores que não estejam satisfeitos nas suas funções, nos seus postos de trabalho. Então, você não vai ter um serviço de qualidade, nós vamos ter ainda mais aumento de serviço terceirizado. Os serviços terceirizados, como eles são prestados, eles são bons. Na UERN, nós temos algumas funções que são terceirizadas e elas não são boas. Os trabalhadores não trabalham com condições boas de serviço, de trabalho, né? Um trabalho precário, um trabalho muito sofrido. Então, assim, também não pode prestar um serviço bom para a população, né? E aí, assim, nós temos que fazer esse debate com a sociedade, né? E tentar convencer. Eu lembrei que você falou aí também de Valdomiro, né? Valdomiro, que é meu companheiro da UERN, companheiro da UERN, onde a gente vive aí resistindo aí nas nossas lutas também, árduas na UERN. Mas tem também aí uma questão que você falou, da Janeiro, do Estado. Eu estava lendo, o Rodrigo depois pode me ajudar nessa questão, com relação à reforma administrativa, que ele diz que que essa reforma administrativa, ela sendo aprovada, o Estado vai legislar por si mesmo, mas depois vai ter que se adequar. Então, Rodrigo, se você depois puder falar dessa implicação, né, no âmbito estadual, eu não tive tempo de me apropriar com toda... Mas, assim, eu queria ainda comentar com relação aos novos vínculos que terão, que ele fala de novos vínculos, deles serão 5, e aí com relação ao estágio probatório, para a gente ter a exata medida de como acaba a estabilidade do servidor público. O que nós temos hoje como estágio probatório, que tem um determinado tempo, né, que o servidor está lá em avaliação, e aí, 2 anos depois, 3 anos depois, ele passa por uma avaliação e depois ele se efetiva. Então, o texto da reforma administrativa, o argumento é exatamente dizendo que esse estágio probatório, na forma como ele está, tem que acabar, o texto é exatamente dizendo da dificuldade que é demitir o servidor público. Assim, o texto não esconde que a intenção é demitir servidor. O texto é muito claro, ou seja, a intenção, as condições lá em que pode ser demitido, e que isso tem que mudar, tem que alterar, ou seja, porque a estabilidade tem que acabar, não é? Então, assim, é muito claro que a reforma é mais um ataque, que ela interessa não a classe trabalhadora, né, e que, portanto, nós temos que resistir com todas as nossas capacidades, com todas as nossas forças, fazer debate com a sociedade, fazer com que as pessoas compreendam que, como eu disse, atacar os servidores e atacar os serviços, e que nós que já estamos no serviço público temos que não nos acomodarmos, e também é um falso argumento dizer que a gente não vai ser atingido, porque vai. Porque se acaba com progressão por tempo de serviço, atinge. Né? Se acaba com licença-prêmio, atinge. Então, tem uma série de falsos argumentos no texto que as pessoas podem se enganar. Então, assim, se o Rodrigo puder me ajudar nessa questão com relação ao Estado, com relação às implicações de como que o texto fica depois, no tocante às implicações para os Estados na reforma.
Rodrigo, só para aproveitar o gancho de Preta, comenta isso, né, do efeito cascata sobre estados e municípios, e também tem um ponto da reforma que se refere ao aumento do poder do presidente, né? Por exemplo, o Bolsonaro poderia acabar em uma canetada com o IBAMA, aquele IBAMA que há anos atrás o multou fazendo pesca irregular, né? Enfim, eu queria que você comentasse um pouco esses dois pontos, né? Isso que Preta traz e essa outra questão também da extinção dos órgãos por parte da Presidência da República. E a gente já está aqui com 42 minutos de live. Quem mais tiver questões, perguntas, comentários, vai fazendo para a gente fazer a rodada final logo após. Então, o que acontece é o seguinte: durante um tempo circulou a ideia de que a reforma não afetaria estados e municípios, mas não é verdade, ela vai afetar sim. E é interessante isso que Daniel traz, porque um dos pontos que não vai se replicar nos estados e municípios é essa alteração do aumento da autonomia do presidente para fazer a reforma. Isso não vai se replicar nos estados e municípios. Tem uma coisa que Preta traz sobre o estágio probatório que eu acho muito interessante. O que acontece hoje? Você faz o concurso, passa, fica um tempo no estágio probatório, e aí você, passando no estágio probatório, você adquire a estabilidade, certo? O governo acaba com o estágio probatório e cria um vínculo de experiência. Passado esse vínculo de experiência, você vai estar... É tão louco que ele diz o seguinte, o texto diz que você não vai assumir as obrigações, mas ao mesmo tempo diz que você vai ser avaliado no desempenho das obrigações. É estranho. Ao mesmo tempo que diz que não vai, diz que vai ser. Então, assim, é uma loucura. Essa questão do estágio probatório, na coletiva de apresentação da PEC, eu assisti a coletiva, 3 horas e meia quase, de coletiva, e o discurso sempre parecia que eu estava numa palestra de coaching motivacional. Surreal. Para você ter ideia, Preta, a justificativa que eles dão para falar sobre a ineficiência do estágio probatório é que, eu tenho até aberto aqui o dado, é que entre 2016 e 2020, somente 0,2% dos servidores foram divulgados no estágio probatório. 0,2%. Como se fosse ruim. É tipo assim, eu fui professor durante muito tempo e era como se eu estivesse avaliando a minha turma pela quantidade de reprovações. Entendeu? Como se, beleza, eu consegui, eu obtive sucesso com essa turma aqui do 9º ano, por exemplo. Por quê? Porque só um reprovou. E aí é surreal isso. Se precisa ser modificado o estágio probatório, beleza, vamos modificar, mas no sentido de aprimorar. Vamos dar condições materiais e técnicas para que os órgãos e as entidades possam fazer, possam cumprir direitinho com as análises que devem ser feitas no estágio probatório, né, de forma objetiva, sem perseguição, que não é o que vai acontecer com essa mudança. Aí Daniel perguntou sobre essa questão da autonomia. A justificativa que eles dão é outra lorota, é surreal. O secretário de desburocratização, ele diz o seguinte, ele diz que se hoje o presidente da República quiser trocar o nome de um ministério, ele tem que mandar um projeto de lei e a Câmara tem que votar, o Senado tem que votar, e depois tem que ser sancionado, essa coisa toda. Mas é isso mas isso é o correto. E aí ele tenta justificar o aumento das atribuições do presidente da República com esse exemplo tosco. Você imagine com essa política de ataque ao meio ambiente que a gente tem, porque tem gente que diz que não existe política, mas existe. Existe política ambiental no Brasil. Existe política ambiental. Não é uma coisa deixada ao léu, não. É uma coisa pensada. Os ataques são feitos de forma pensada. Você imagine se o presidente tivesse poder para extinguir o ICMBio, né, que é o Instituto Chico Mendes, de Preservação Ambiental, se tivesse condições de extinguir o IBAMA, eu não tenho dúvida alguma de que ele já teria extinto. Entendeu? Então já existem mecanismos hoje que garantem que o presidente tem autonomia
que são os decretos autônomos, que eu não vou entrar em detalhe, porque é uma coisa jurídica, não interessa a gente agora. Mas já existem elementos que o presidente pode sim, por exemplo, extingue cargo se o cargo tiver vago. Mas aí, qual é essa ideia, qual é a ideia central que está por trás desse aumento de poder? É que o presidente possa levar adiante a política de desmonte do Estado. Parece que é como se a gente não tivesse aprendido nada com a pandemia. A gente viu que é um Estado forte, que tem condições de fazer frente a esses desafios novos que a gente está tendo e os desafios vindouros. Não foram as instituições privadas que estavam na linha de frente, não. Muito embora, evidentemente, que respeito os profissionais, mas não eram os empresários que estavam lá combatendo, não. Entendeu? É serviço público, era o SUS. Se não fosse o SUS, a quantidade de mortes que a gente teria era muito maior. E essa reforma é um ataque direto também ao SUS. É um ataque à educação, é um ataque à saúde, é um ataque ao saneamento. Você veja só, durante uma pandemia, que eu digo, eles aprovaram o desmonte, a privatização da água, o bem mais fundamental na luta contra o coronavírus, que era a ideia de lavar as mãos. Então, eles não têm, não é que não existe uma política deles, eles têm sim, de forma pensada, esses ataques são orquestrados e são aprofundamentos desde o golpe, a gente vem sofrendo uma escalada de tentativa de desmonte do Estado brasileiro, e esse é mais um capítulo que a gente tem que encerrar fileiras, a gente tem que lutar contra, e vem num contexto que é difícil até articular as entidades de classe, articular os movimentos para a gente fazer pressão nas ruas, mas a gente vai ter que se organizar, como o Daniel diz, a organização política é fundamental, é na política que a gente tem que derrotar esse projeto, não é imaginando que a gente vai conseguir aprovar emendas que vai diminuir o impacto ou coisa do tipo, não. A gente tem que se organizar, tem que se estruturar e tem que ir para cima. Massa, Rodrigo. Chegaram aqui mais algumas questões no YouTube, eu vou passar para vocês e aí vocês já podem também partir para as considerações finais, já estamos aqui com 40 minutos de live. A Aparecida Fernandes coloca: essa reforma vai aprofundar a desigualdade, judiciária é uma casta superior, imagine agora. Fica muito nítido que a reforma não é para atacar privilégios, né, já que militares estão fora da reforma, bem como o parlamento e o judiciário. Candré Oliveira coloca: assim como foi os juízes, né? Assim como foi vendido para a sociedade a reforma da Previdência, a reforma administrativa é mais um remédio permanente para um problema transitório de déficit primário. Visto que é sabido que todas as crises econômicas são cíclicas, o governo está aproveitando o atual cenário de crise e a ignorância da mídia para passar a boiada. Eu diria até mais, né? De contribuição da mídia, já que também são grupos econômicos, também têm interesse nessa boiada passando. Um remédio errado que destruirá o serviço público brasileiro, mais um veneno do governo Bolsonaro. Juarez, grande Juarez, coloca: só tem uma saída para os funcionários públicos e de estatais como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, BNB, Correios, Petrobras, enfim, todas as empresas que estão sob o risco, né, de ataque do governo Bolsonaro. Votar em 2020 em políticos que defendam os trabalhadores, as trabalhadoras e as camadas mais pobres. Candré Oliveira: servidor público também é trabalhador. Foi feita uma lavagem cerebral na cabeça dos cidadãos pelo governo e pela grande mídia que os servidores públicos são a razão de todos os males. Juarez coloca: Daniel Valença, vereador de Natal em 2020, mas quem não quiser votar na gente, tem várias outras candidaturas do PT aqui em Natal. Quem não quiser, tem o PCdoB, tem o PSOL, mas votem, puxem voto para a esquerda, é o único caminho para nós derrubarmos esse governo, é votarmos na esquerda, utilizarmos o período eleitoral para denunciar o que esse governo está fazendo com o país, com a sua soberania nacional e com os direitos das amplas maiorias. E Juarez coloca que até 2002, parte da classe média votava no PT, está na hora de voltar a votar no PT de cabo a rabo a partir de 2020. Fátima Matias manda um grande abraço, Rodrigo, guerreiros, guerreiras, e eu acho que são os últimos comentários. Bom, vocês podem então concluir, se quiserem abordar mais alguma dessas coisas que eu falei aqui, ou trazer algum ponto importante que não foi falado,
Como o Rodrigo colocou, é uma PEC gigantesca, né? Ela desmonta todo o serviço público brasileiro. A gente poderia fazer uns 5 lives dessa aqui ou um curso só sobre isso, né? Mas já deu para ter uma ideia do nível da desgraça que esse governo dos bancos quer fazer com o serviço público, com as políticas públicas no país, né? E quem estiver acompanhando, gente, aqui assistindo, vai ficar salvo no YouTube e também no Face. Então, se quiser repassar o link, se quiser mandar para alguém e tal, pode mandar que fica lá salvo. Nicole manda grande Rodrigo aqui para você. Deixa eu ver se chegou alguém mais. Vamos ver. Eu acho que não. Eu acho que é basicamente isso tudo aqui. Preta, se você quiser... Deixa o Rodrigo, já que eu iniciei. Pronto. Companheiro Rodrigo, por favor, suas considerações finais. Então, Fabinha falou da minha camisa, né? É uma homenagem, Fabinha, aos amigos concurseiros, né? Lembrar que avisamos. Rodrigo, Jordânia está aqui acompanhando também, viu? Acabei de ver agora. Beijo, amor. Então, falaram aí na reforma trabalhista, né? E é bom lembrar que a reforma trabalhista gerou um emprego, que foi do relator. Porque nós, potiguares, deixamos Rogério Marinho desempregado, mas aí ele conseguiu, né, um emprego lá com o Bolsonaro, e o emprego foi em virtude, né, dele ser um perito em atacar direito da classe trabalhadora. Agradecer muito o convite de Daniel, né, também estou conhecendo aqui a companheira Preta, prazer enorme, né, acho que a gente fez um debate bem qualificado, foi muito bom, e queria aproveitar, não podia deixar de prestar solidariedade à nossa companheira Ana Flávia, que está sendo covardemente perseguida, né, quero dizer que estamos juntos, estamos na luta, você é uma gigante, companheira, siga em frente e vamos para cima. Então, é basicamente isso. Precisamos lutar contra essa reforma, precisamos lutar. Lembrar que é um projeto de Estado, né, de uma coligação que não... Eu acho que travou, é isso? Travou para você, Preta? Eita, travou. O Rodrigo está parado. Não é proposta só de bolsonarista. Opa, falou, tem o pé. Você parou totalmente para nós. Ele voltou assim meio que num surto bolsonarista. Não passa... Aí também já é demais, Preta. Rodrigo, se você estiver me ouvindo, talvez você sair e voltar resolva. Às vezes, quando trava, a gente sai e volta. No mesmo link. Você não pode tirar ele não, Daniel, e botar de novo? Deixa eu ver, posso? Opa! Agora voltou. Isso é que nem a resistência. Quando a gente pensa que ela tá devagar, que ela parou de uma hora para outra, vem com toda a força. Volta aí, companheiro. Conclua seu pensamento, que ele deu uma travada mais de 1 minuto, mais ou menos. Não, então é isso. Ressaltar que a gente precisa se organizar, né? É na luta política que a gente vai derrotar Bolsonaro, né? E lembrar que não é só Bolsonaro, é um conjunto de pessoas que estão articulados no sentido de lutar pela derrubada do Estado brasileiro, pelo sucateamento do serviço público, e a gente precisa estar atento a isso
e não fazer aliança com quem faça com que a classe trabalhadora se confunda. A gente tem que estar do lado de pessoas comprometidas na luta em defesa da classe trabalhadora. Isso é importantíssimo, certo? É isso, brigadão. Muito obrigado, meu companheiro, tamo junto. Professora, companheira Preta, suas considerações. Então, Daniel, a Aparecida colocou muito bem, né? De fato, a reforma, ela aprofunda as desigualdades, né? É uma deforma que só vai acabar com a estabilidade do serviço público, dos servidores públicos, vai ainda mais sucatear os serviços e que joga trabalhador contra trabalhador, que tenta jogar a sociedade contra os servidores, e que, assim, na verdade, se fosse um governo, né, que quisesse, se for um governo que queira, de fato, discutir e resolver o déficit primário, chama as entidades representativas dos trabalhadores para dialogar, né, vamos sentar e conversar e encontrar alternativas, né, taxar grandes fortunas, diminuir os lucros dos bancos, não é? Vamos acabar com essas privatizações que só dão prejuízo, que não dá lucro para o país. Qual é a função do Estado? Filosoficamente falando, porque é a minha praia. O Estado é para servir as pessoas. Nós formamos o Estado para que o Estado nos sirva. Então, assim, quando a gente tem essas medidas que, na verdade, é para tirar direito, como o Rodrigo falou, na verdade, é uma concepção de Estado, é uma concepção de funcionamento da política, é um projeto de sociedade e que é excludente, que não quer serviço público funcionando, em que não quer o SUS universal, em que não quer filho de trabalhador na universidade, né? Em que não quer trabalhador valorizado. Então, na verdade, é isso que está em jogo, é um projeto de sociedade, e esses ataques, então, representam, então, mais uma manobra desse projeto, que é o que está governando o país. E aí, ou nós nos organizamos para combater e derrotar esse projeto que está governando o país, ou nós vamos, cada dia mais, sofrer esses ataques e essas derrotas, não é? Assim como o Juarez falou, a gente vai ter que saber muito direitinho quem votar, mas a gente tem que aprender isso com uma velocidade muito, muito grande, antes que acabem também com a nossa democracia, né? Com o que nós ainda nos resta de democracia, né? O que estão fazendo com os policiais antifascistas, que quem combate antifascista é fascista, o que está sendo feito com esses servidores é o monitoramento que está sendo proposto na reforma trabalhista. Esse monitoramento já na prática, né, a servidores públicos. Então, assim, nós vamos ter que aprender, assim, com a velocidade, como diria nosso velho bom Luiz Inácio, nunca antes visto na história. Ou nós vamos reagir, ou vamos sofrer ainda mais a perca de direitos, né? E também, como o Rodrigo falou, nós estamos vivendo isso aqui no Estado, essas intervenções do governo federal, e de modo que nós estamos acompanhando o que está acontecendo no IF, né? Um interventor no IF, a interventora também, a interventora também na UFESA, porque não foi eleita pela comunidade. A pessoa que ficou em terceiro lugar não foi a Ludmila que a comunidade da UFESA escolheu, foi o Rodrigo Codes, né? E está perseguindo a estudante, chamar a Polícia Federal para uma estudante que se manifestou contrária, e toda a comunidade universitária está se posicionando em defesa da Ana Flá, está se posicionando contra o golpe, e aí a Ludmila vai chamar também a Polícia Federal para toda essa comunidade que está dizendo que é golpe e que ela está sendo golpista, é uma interventora que não foi eleita, e aí vai chamar a Polícia Federal para todas essas pessoas. Então, também prestar, não só nossa solidariedade, mas nossa solidariedade, nosso apoio, nossa luta, fora Ludmila, golpista, interventora, fora o interventor no IF, e vamos eleger Daniel vereador em Natal,
né? Para a gente continuar aí brigando nessa nossa cidade tão sofrida, né? Para ver se a gente reconstrói aí um outro amanhã, um outro mundo possível. Eu acredito nesse nosso despertar político aí, que a gente vai conseguir derrotar o verme e o vírus. É isso, Daniel. Muito obrigado, companheira. Gente, queria agradecer a todos e todas que estiveram aqui conosco, assim como Preta e Rodrigo, prestar minha solidariedade à companheira Ana Flávia, ao DCE da UFESA. Como Preta resgatou bem, é o caso dos policiais antifascismo, é o caso da Ana Flávia, do DCE da UFESA, é o caso do professor do Marista, que fez uma prova em que abordava o racismo estrutural e que foi achincalhado por grupos de extrema direita, inclusive um deles é blogueiro, e inclusive, posteriormente, o que diz esses blogs é que o comando da polícia foi à escola pedir explicações. É inadmissível essa escalada ditatorial, fascista em curso, e é fundamental que a gente não recua cada vez mais, como o Preta falou. Isto vai avançar e vai se transformar em novo normal, como eles gostam de dizer, né? Então, o nosso novo normal é o oposto. Nosso novo normal é fora Bolsonaro, é fora Mourão, é muita luta, denunciar todos os ataques que eles estão fazendo à democracia, mas principalmente aos direitos econômicos, sociais, das classes trabalhadoras, de servidores, e com muita força. A gente não tem a menor dúvida de que esse período eleitoral, até 15 de novembro, o nosso papel é dizer fora Bolsonaro, fora Mourão. É uma eleição para a prefeitura, é uma eleição para a Câmara, mas só tem como a gente resolver um problema local se a gente resolver um problema que é nacional, que é esse governo que é miliciano, que é neoliberal, que está vendendo tudo a preço de banana, que passa manhã, tarde e noite prevendo qual é o próximo projeto para retirar direitos das amplas maiorias. E aí não adianta, minha gente. Tem um momento em que as pessoas cansam de ser exploradas. Não tem fake news, esquema criminoso de notícias que sustente isso por longo tempo. Agora, é fundamental que a gente, como o Rodrigo colocou, mantenha a coerência, defenda as coisas mais belas que nós sempre defendemos, que em algum momento as coisas mudam. Os ventos mudam de lado. E quando mudar, as pessoas vão saber o que fazer com essa gente que está destruindo o nosso país. Essa gente vai voltar para a lata do lixo da história, eu não tenho a menor dúvida disso. Inclusive, quem compactua e quem implementa este programa nas nossas realidades locais, como é o caso da UFESA, onde eu sou professor efetivo e que está sob intervenção nesse momento, e uma intervenção que tem que ir para a Polícia Federal para tentar administrar e gerir uma universidade, porque não consegue nem responder a crítica como alguém que um dia foi eleito e recebe críticas responderia normalmente. É isso. Muito obrigado a todas e todos que estão conosco. Vanilson, nosso coordenador do Movimento Nacional da População em Situação de Rua, chegou aqui também, está com a gente. Muita força para o movimento. Lembrar que a Prefeitura quer fazer um despejo da Pop Rua debaixo do baldo. É o programa do governo nacional sendo implementado, né, aqui em Natal, e nós vamos resistir bravamente. Posse do reitor eleito no IFRN, na UFESA, fora Álvaro Dias, fora Bolsonaro, fora Mourão. Muito obrigado, Preta e Rodrigo. Tamo junto, vamos para a luta.